Bom dia, boa tarde e boa noite para quem me ouve. Meu nome é Rita Alves da Rocha. Tenho 70 anos. Sou aposentada, mas continuo na ativa. Trabalho com produção de geleias artesanais, que vendo em feiras da região e para alguns mercados também. Aqui no bairro onde moro, o pessoal costuma me chamar de Dona Rita das Frutas, ou então só de Rainha, em um tom brincalhão, mas que eu confesso que gosto, viu? Durante a vida, me chamaram de muita coisa, mas essa é uma das poucas que eu aceitei com gosto. Eu não sei o que você está fazendo agora. Se está lavando a louça, dobrando roupa, cuidando das plantas, ou só tentando esvaziar um pouco a cabeça. Mas quero te convidar para escutar uma história. A minha história. Talvez você se enxergue em pedaços dela. Talvez você conheça alguém que viveu algo parecido. Porque o que eu vou te contar não tem nada de conto de fadas. É carne viva, é lágrima quente, é recomeço que a gente constrói com a unha. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Tudo começou no ano de 1998. Eu tinha 43 anos. Morava com meu marido Hélio e nossa filha Júlia, que na época tinha 9. A gente vivia numa casinha alugada no interior de Minas. Simples, mas bem cuidada. As paredes tinham aquela tinta descascada perto da janela. A cozinha era pequena e sem azulejo. E o quintal era de terra batida, mas cheio de plantas em latas de tinta reaproveitadas. E tinha um pé de boldo que minha mãe dizia que era bom para tudo. A casa era pequena, mas era nosso mundo. Eu trabalhava como costureira. Atendia em casa mesmo, com uma máquina antiga que meu irmão me deu quando eu casei. Passava o dia entre bainhas, zíperes e ajustes de vestido. Às vezes costurava até tarde da noite, escutando o rádio ligado baixinho em um canto, onde tocava Altemar Dutra, Fagner e, de vez em quando, alguma notícia do Brasil real. Lembro que naquela época, o país ainda engatinhava na tal estabilidade econômica, depois do Plano Real. A gente contava moedinha para fazer feira, mas tinha esperança. Hélio era auxiliar administrativo em uma cooperativa agrícola. Era um homem de fala mansa, sorriso fácil, e tinha aquele jeito de quem conquista as pessoas no primeiro aperto de mão. Ele saía cedo de casa e voltava já no fim do dia. Aos olhos de quem olhava de fora, éramos uma família tranquila. E por muito tempo, eu mesma acreditei nisso. Júlia era meu grude. Sempre com um caderninho na mão, desenhando bichinhos ou escrevendo cartas que dizia que ia mandar para o Papai Noel, para o presidente da República e até para a Xuxa, que ela adorava. Era uma menina doce, mas observadora. Ela reparava em tudo, até no que eu tentava esconder. Ao redor da gente, girava uma figura que sempre esteve presente. Minha prima, Simone. 10 anos mais nova, bonita de um jeito que chamava atenção, mesmo sem dizer uma palavra. Usava roupas justas, batom vermelho, cabelo escorrido com aquela chapinha feita no ferro de passar. Ela sempre foi cheia de histórias. Dizia que um dia ia morar em Paris, que ia ser atriz, que homem nenhum mandava nela. Era uma mistura de liberdade e exagero que eu nunca entendi direito. Simone era minha prima de sangue, mas a gente foi criada quase como irmãs. A mãe dela, que era minha tia, morreu cedo, e minha mãe a criou como se fosse filha também. Crescemos dividindo roupas, penteadeira e até sonhos. Só que, com o tempo, a nossa proximidade foi virando outra coisa. Não brigávamos, não discutíamos, mas eu comecei a sentir um incômodo que não sabia nomear. Ela estava sempre por perto. Aparecia nas tardes de domingo com bolinhos prontos, se sentava à mesa e puxava papo com Hélio como se fosse da casa. Ria alto, contava histórias do trabalho, dizia que homem não gosta de mulher apagada e que casamento era coisa ultrapassada. Eu ouvia aquilo e engolia seco, porque, por dentro, já começava a sentir um desconforto estranho. Mas por quê? Era minha prima. Sangue do meu sangue. De vez em quando eu flagrava ela olhando demais para o Hélio, ou ele olhando para ela, mas logo desviavam o olhar, e eu dizia para mim mesma que era impressão.
que eu estava sendo neurótica, ciumenta, insegura. Que não podia desconfiar de quem cresceu comigo e do homem com quem dormia há quase 20 anos. Teve um dia que a gente foi numa festa de aniversário de um vizinho. Era um sábado de março e chovia fininho. Simone apareceu com um vestido vermelho que grudava no corpo. Todo mundo olhou. Eu reparei que Hélio também olhou. Ela dançou, riu e, em certo momento, jogou os cabelos para o lado enquanto falava com ele. E eu senti um aperto, mas sorri. Fiz de conta que não vi, porque ver, de verdade, doía demais. Naquela época, eu acreditava que amor era silêncio, que respeitar era suportar, que fidelidade era uma coisa que a gente conquistava sendo discreta, útil, dedicada. Eu achava que era suficiente ser presente. Lavar a roupa, passar a camisa, fazer o prato preferido. Nunca imaginei que o brilho pudesse ser mais forte que a base, que o desejo pudesse falar mais alto que o compromisso. Dona Nair, minha mãe, sempre dizia que mulher que se apagava era esquecida, que eu devia me arrumar mais, pintar a boca, fazer escova, mas eu dizia que Hélio me conheceu assim, e que o que prende homem em casa é respeito, não maquiagem. Ela só balançava a cabeça e soltava aquele "você que sabe" seco, que doía mais do que se tivesse gritado. A relação com minha mãe sempre foi cheia de espinhos. Ela era dura, prática, dessas mulheres que aprenderam a sobreviver sem romantismo. Me ensinou a costurar, a fazer comida com o que tivesse e a nunca contar com ninguém. Mas carinho, afeto, isso era coisa rara. Mesmo depois de adulta, quando ela ia me visitar, parecia mais uma fiscal do que uma mãe. Apontava as manchas na parede, perguntava se Hélio estava cumprindo com as obrigações. E sempre dizia que eu devia ter casado com o filho da dona Dirce, que era concursado no banco e nunca botou os pés para fora de casa. Mas mesmo com tudo isso, eu seguia, costurando, cuidando de Júlia, fazendo compras, lavando os panos, separando as contas. A vida era uma engrenagem que girava sem parar. E eu me perdia ali no meio, acreditando que aquilo era felicidade. Só hoje, com a cabeça de agora, consigo ver o que meu corpo já dizia na época. Aquela angústia no peito quando Simone entrava na sala. A sensação de estar sozinha mesmo com o marido do lado. O nó na garganta sem motivo. Era meu corpo gritando. Mas meu coração, coitado, insistia em negar. E é assim que muita mulher vive, né? Sentindo a rachadura crescer devagar, sem ter coragem de olhar para ela de frente. A gente acha que é fase, que vai passar, que é exagero nosso. A gente se acostuma com a ausência disfarçada de presença, com o afeto morno, com a falta que não tem nome. Só que um dia, tudo escancara. E foi o que aconteceu comigo. Naquela manhã, Hélio acordou antes de mim. Eu ouvi os passos dele indo até a cozinha, o barulho do bule no fogão, a chaleira apitando. Não era raro ele levantar mais cedo, mas aquele dia tinha um silêncio diferente. Um silêncio que cortava o ar. Quando cheguei à mesa, ele nem olhou para mim. Só empurrou uma xícara e disse que precisava conversar depois que Júlia saísse para a escola. Eu achei que fosse algo do trabalho, um problema com a cooperativa, ou então que ele fosse reclamar do vencimento do aluguel. Nunca imaginei que ele fosse me dizer o que disse. Quando Júlia saiu, com a mochilinha nas costas e aquele sorriso que sempre me desarmava, ele esperou o portão bater. Depois olhou para mim com um jeito estranho, como se estivesse prestes a pedir desculpa por alguma coisa, mas sem remorso de verdade. E então ele falou. Assim, sem rodeio. Disse que estava apaixonado, que havia conhecido uma mulher que fazia ele se sentir vivo, que com ela ele ria, sonhava, tinha vontade de crescer. Eu ainda não tinha entendido. Perguntei quem era. Ele me olhou com uma mistura de pena e arrogância. E disse, é a Simone. As palavras dele pareciam passar por dentro de mim, como vento gelado. Eu não chorei, não gritei, não levantei da cadeira. Só fiquei ali, ouvindo ele continuar.
Ele disse que Simone era diferente, que ela tinha ambição, que gostava de coisas boas, que queria viajar, conhecer o mundo, e que ele se sentia homem ao lado dela, que comigo era tudo sempre igual, que eu tinha me apagado, que vivia no automático, entre uma bainha e outra. E aí ele falou a frase que até hoje eu não esqueço. Ela merece uma vida de princesa. Eu não lembro da minha resposta. Acho que nem respondi. Só me levantei da mesa e fui para o quarto. Fechei a porta com cuidado, como se o barulho pudesse fazer a dor crescer. E deitei na cama com os olhos abertos, olhando para o teto descascado. O mundo não desabou de uma vez. Ele foi desmoronando devagar, tijolo por tijolo. Nos dias seguintes, Hélio andava pela casa como se fosse um visitante. Evitava me encarar. Saía cedo, voltava tarde. E então, numa sexta-feira, chegou com uma mochila e disse que ia embora, que já tinha lugar para ficar. Não falou onde, mas eu sabia. Eu fiquei, tentando seguir, tentando manter a rotina, as contas, o ritmo, tentando não deixar Júlia perceber o tamanho do buraco. Mas ela percebia. As crianças sempre percebem. Ela começou a perguntar onde o pai estava. Por que ele não vinha buscá-la na escola? Por que ele não jantava mais com a gente? E eu inventava desculpas. Dizia que ele estava trabalhando demais, que logo ele voltava. Mas ela sabia que não era verdade. Na terceira semana, ela me perguntou com uma voz baixa: Mamãe, o papai vai morar com a tia Simone? Aquilo me atravessou como uma faca. Eu não consegui responder. Só abracei ela e deixei que ela dormisse no meu colo. As noites viraram um campo de batalha. Eu deitava e o sono não vinha. As contas se empilhavam. O aluguel, a luz, a água. O dinheiro da costura mal dava para comprar o básico, e a costura começou a minguar. As clientes, sabendo da separação, sumiram aos poucos. Algumas, talvez com pena. Outras, por medo de se envolver. A casa virou um lugar frio. O rádio já não tocava mais música. A máquina de costura ficou parada por dias. E eu era um vulto me arrastando pelos cômodos, me sentindo feia, inútil, rejeitada, como se tudo o que eu fosse estivesse ligado ao fato de ser esposa. E agora que não era mais, o que sobrava? Simone não me ligou. Não apareceu. Não pediu desculpas. Não disse nada. Era como se, para ela, eu fosse só um obstáculo que precisava ser tirado do caminho. Uma etapa vencida. E isso talvez tenha doído mais do que a traição. Porque não foi só o Hélio que virou as costas. Foi ela também. Aquela que cresceu comigo, que dividiu cama, brinquedo, segredos, que me chamava de irmã. Minha mãe, quando soube, veio até minha casa. Entrou, olhou ao redor e soltou aquele comentário ácido. Eu te avisei. Homem gosta de mulher viva. Você virou sombra. Eu não respondi. Só continuei varrendo o chão, como se varrer o chão fosse suficiente para varrer a dor. Júlia, aos poucos, foi se calando. Parou de desenhar. Parou de inventar histórias. Ficava no canto, olhando para mim com aqueles olhos grandes e assustados. E eu me sentia ainda mais fracassada por não saber protegê-la. Por não conseguir ser o escudo que ela precisava. Na rua, os vizinhos cochichavam. Algumas mulheres me olhavam com pena. Outras com aquela satisfação disfarçada que só quem já foi julgada entende. E eu seguia, de cabeça baixa, empurrando o dia com a barriga, tentando entender como é que a vida que eu levei tantos anos para construir tinha escorrido por entre os dedos em tão pouco tempo. Na cozinha, uma das poucas coisas que ainda me dava alguma sensação de controle era mexer nas panelas. Fazia bolos que ninguém comia, só para encher a casa de cheiro. Cozinhava compulsivamente, tentando preencher vazios. Tentava fazer comidinhas que Júlia gostava, como arroz com cenoura ralada e franguinho assado. Mas ela comia em silêncio. E eu sentia que ela, do jeito dela, também estava de luto. Foi nesse tempo que entendi que o que a gente perde numa separação não é só o companheiro. É a ideia de futuro. É a casa cheia no Natal.
É o café de domingo. É o cheiro da roupa dele misturado ao nosso. É o plano que nunca foi feito, mas que morava na cabeça da gente. Uma tarde, precisei ir ao banco. A fila estava enorme. Peguei senha, me sentei. E aí entrou uma mulher com um vestido que eu reconheci de longe. Era Simone. De salto alto, cabelo preso em um coque estiloso, rindo no celular. Do lado dela, Hélio, com a camisa social nova, barba feita, cara de quem não devia nada a ninguém. Me viram. Fizeram que não. Fingiram que eu não existia. E ali eu percebi. Eles não tinham vergonha. Nenhuma. Eles não esconderam. Não se preocuparam em parecer discretos. Eles desfilaram a traição como se fosse um troféu. E eu estava ali, sentada, segurando um envelope com contas atrasadas e um orgulho que já nem cabia mais no bolso. Naquele dia, voltando para casa, sentei no degrau da entrada e chorei. Chorei como uma criança, não pelo Hélio, nem pela Simone, mas por mim, por tudo que eu tinha deixado de ser, por tudo que eu tinha entregue achando que estava construindo algo sólido, por não ter me escolhido antes. E foi ali, no silêncio daquelas lágrimas, que eu comecei a entender que ou eu me movia, ou eu ia afundar de vez. A casa ficou grande demais. Era pequena, eu sei, mas depois que ele saiu, tudo parecia imenso. O barulho dos armários, a torneira pingando, até o som da minha respiração ecoava diferente. No começo, tentei manter a rotina. Levava a Júlia para a escola, voltava para costurar, ajeitava as coisas, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. As contas chegaram como sempre, só que agora eu olhava para elas com medo. O aluguel era alto demais para o que eu ganhava. Eu até tentei pegar mais encomendas, mas naquela época, costureira em casa era vista como coisa velha, ultrapassada. O povo queria roupa barata da loja de departamento. E eu, com minha máquina barulhenta e minha caixa de linhas, comecei a ver o trabalho minguar feito planta sem água. Eu parei de comprar frutas, carne boa, bolacha recheada para a Júlia. Passei a inventar receitas com o que tinha: arroz com salsicha picada, angu com ovo frito, sopa de casca de legumes. Júlia até gostava, mas eu via nos olhos dela que entendia. Criança entende muito mais do que a gente quer admitir. O aluguel atrasou. Depois atrasou de novo. Na terceira cobrança da imobiliária, recebi uma notificação. Eu tinha 1 mês para sair. Tentei conversar, implorar, pedir prazo, mas não adiantou. A mulher foi clara. Ou a senhora entrega a chave, ou a gente entra com despejo judicial. Voltei para casa com aquele papel amassado na mão. Entrei e encostei a porta com cuidado. Júlia brincava com bonecas no chão. Eu sentei no sofá e chorei em silêncio, como se tivesse engolido um mundo e ele pesasse dentro de mim. Na semana seguinte, comecei a empacotar as coisas. Cada gaveta era uma dor, a lembrança da vida que eu achava que tinha. O copo que ele gostava, a camisa que eu lavei com carinho, o quadro que Simone me deu uma vez com a frase "Família é tudo", bordada com linha dourada. Aquilo me fez rir de nervoso. Eu não tinha para onde ir. Meu irmão morava longe, com a família dele. Tinha pouco contato. E só me restava uma opção: a casa da minha mãe. Fazia anos que eu não passava mais do que um fim de semana lá. A gente sempre teve uma relação dura. Mas era isso ou a rua. Liguei, avisei. Ela não demonstrou surpresa. Só disse: "Pode vir, tem um quarto sobrando." O jeito que ela falou doeu mais do que se tivesse me mandado embora. No dia da mudança, aluguei uma Kombi com um dinheiro que uma cliente fiel me emprestou. Só o essencial foi: cama, fogão, minha máquina de costura. Júlia se despediu do quartinho dela com lágrimas. Pegou uma boneca e apertou forte contra o peito. Eu a abracei com tanta força que quase pedi perdão. Mas eu sabia que palavras não iam adiantar. Chegamos na casa da minha mãe no final da tarde. Era a mesma casa onde cresci. Paredes pintadas de verde claro, chão de cimento alisado, cheiro de naftalina e alecrim. Ela nos recebeu na porta com um avental velho, cara de poucos amigos e braços cruzados.
Olhou para mim, depois para Júlia e disse: "Vai dormir no quartinho dos fundos. Já limpei. Não repara na bagunça." Não teve abraço, nem acolhimento, só espaço físico e silêncio. O tal quartinho era minúsculo. Tinha uma cama de solteiro, uma cômoda com gavetas emperradas e uma janela que mal abria. Dividia a cama com Júlia, que dormia inquieta. Ela começou a ter pesadelos. Acordava chorando, dizendo que sonhou que o pai tinha sumido no meio do mato. Eu abraçava ela e dizia que era só um sonho, mas sabia que era muito mais. Minha mãe fazia questão de mostrar que aquela casa não era minha. Tudo tinha regra. O fogão era usado em horários certos. A televisão era dela. A geladeira também. Eu me sentia como uma hóspede que tinha passado do tempo. E tudo isso me comia por dentro. Voltei a costurar no quartinho, com a máquina em cima de uma mesa improvisada. O barulho incomodava minha mãe, que reclamava da energia elétrica. "Vai gastar tudo para fazer barra de calça?" ela dizia. E eu respirava fundo, tentando não responder. As roupas de Júlia começaram a apertar. Eu remendava, fazia ajustes, costurava flores de pano para esconder rasgos. Ela nunca reclamou, mas olhava para as outras meninas na escola com olhos tristes. Um dia, chegou em casa e me perguntou se a gente era pobre agora. Eu sorri e disse que não, que a gente era forte. Mas por dentro, eu sentia que mentia para ela e para mim. Na feira, onde eu comprava o básico, o açougueiro me disse que podia anotar fiado. Recusei. Eu não queria dever mais nada a ninguém. Já bastava a vergonha de viver na casa da minha mãe como uma adolescente grávida e sem rumo. Era assim que eu me sentia. Uma adolescente velha, falida e invisível. Comecei a guardar a dor dentro do corpo. Engolir. Como se aquilo fosse proteger Júlia. Eu já não me olhava no espelho. Evitava passar batom. Usava sempre a mesma roupa. A identidade que eu tinha antes, de esposa, de dona de casa, de mulher que sustentava uma família, tinha virado poeira. E o que sobrou? Uma sombra. Minha mãe, certa noite, me disse que talvez fosse hora de procurar um serviço decente, que costurar não enchia a barriga. Aquilo me feriu fundo, porque era a única coisa que eu ainda fazia. Era meu último resquício de dignidade, e mesmo isso, ela queria arrancar. Júlia, aos poucos, foi se fechando. Parou de brincar. Dormia mal. E teve uma semana em que começou a fazer xixi na cama de novo. Eu não briguei. Só limpei. Em silêncio, porque eu sabia que aquilo era só reflexo do caos que a gente estava vivendo. E então, em um fim de tarde qualquer, uma vizinha da minha mãe apareceu no portão. Era a dona Celina, que vendia bolos no bairro. Ela me viu sentada na escada da entrada, costurando uma barra de calça, e disse: "Rita, tão precisando de ajuda lá na feira, na barraca de compotas da irmã da minha cunhada. Se eu fosse você, ia. É coisa simples, só para ajudar no movimento." Eu agradeci, mas não disse nada. Só fiquei com aquilo na cabeça. Naquela noite, deitei pensando na barraca. Feira sempre me deu vergonha. Lugar aberto, gente olhando, falando. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha mais nada a perder. A vergonha naquela altura já tinha sido vencida por outras dores. No dia seguinte, perguntei para minha mãe se podia sair mais cedo. Ela fez cara feia, mas não impediu. Arrumei o cabelo, coloquei uma blusa limpa, calcei minha sandália mais inteira. Peguei minha bolsinha surrada e fui. Sem saber que aquela banca improvisada seria o lugar onde, devagarzinho, eu começaria a me reconstruir. Cheguei à feira com o coração na boca. O sol mal tinha subido e já fazia um calor abafado. O cheiro de pastel, fruta madura e terra molhada misturava com vozes apressadas, gente montando barraca, carrinhos de mão passando com caixas e sacolas. Aquilo tudo me pareceu um mundo à parte. Um mundo barulhento, exposto, sem lugar para quem queria se esconder. A barraca de compotas era pequena, com um toldo listrado e uma mesa simples coberta com toalha florida. A dona era uma mulher chamada Marlene, simpática, agitada,
com um avental cheio de manchas de doce. Ela me recebeu com uma frase rápida. Chegou na hora. Põe esse avental e já começa lavando esses vidros aqui. Eu nem tive tempo de respirar. Vesti o avental e fui. Nos primeiros dias, eu tremia de nervoso. Sentia como se todo mundo ali soubesse da minha história. Como se cada olhar fosse um julgamento. Como se cada risadinha ao longe fosse sobre mim. Tinha vergonha até de levantar a cabeça. Mas precisava. Júlia precisava. E eu também. Aprendi rápido a lavar, secar, embalar, anotar pedidos. No início, só ficava nos bastidores. Mas depois Marlene começou a me chamar para atender. Você tem jeito. Fala manso. Isso agrada cliente. Ela dizia. Eu sorria. Mas por dentro, ainda era medo puro. Medo de errar. Medo de encontrar alguém conhecido. Medo de ser apontada como a traída da cidade. Foi numa dessas manhãs de feira que eu vi ele pela primeira vez. Osvaldo, um homem alto, pele queimada de sol, boné surrado, camisa de algodão. Veio até a barraca e pediu um pote de doce de figo. Eu estendi o frasco. Ele olhou para mim com calma e disse: Esse aqui tem cheiro de receita de avó. Fiquei sem saber o que responder. Mas aquela frase me acertou de um jeito que eu não entendi de imediato. Nos dias seguintes ele voltou. Sempre tranquilo. Sempre com jeito de quem estava ali mais pela conversa do que pelo doce. Às vezes só cumprimentava, pegava um potinho e ia embora. Mas o olhar dele não tinha pena. Tinha respeito. E isso, para mim, naquele momento, valia mais do que qualquer elogio. Em casa, as coisas continuavam difíceis. Minha mãe reclamava do cheiro das compotas quando eu fazia teste de receita no fogão. Dizia que aquilo sujava tudo, que o açúcar grudava na parede. Mas eu precisava tentar algo meu. Um dia, enquanto lavava uns potes, lembrei da minha avó, Dona Lourdes. Ela fazia uma geleia de amora que perfumava a rua inteira. Fui atrás de uma receita parecida. Perguntei para as vizinhas, testei combinações. E numa tarde de domingo, com Júlia me ajudando a lavar as amoras compradas na promoção, consegui. A cozinha ficou tomada por aquele cheiro agridoce, quente, que parecia trazer a infância de volta. Coloquei em potes pequenos e levei para a feira na segunda. Marlene provou e arregalou os olhos. Isso aqui é ouro, Rita. Isso aqui tem alma. Ela me deixou vender os potes sob minha responsabilidade. Vendi tudo em menos de 2 horas. E naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontinha de orgulho brotar no peito. Foi também nesse dia que conheci Neide. Ela veio andando pelo corredor da feira com aquela postura de quem sabe que manda no pedaço. Loira de farmácia, batom vermelho forte, brincos enormes. Cumprimentou Marlene com um beijo no rosto e depois me olhou de cima a baixo. Você é a nova ajudante? Eu sorri e disse que era. Ela respondeu com um sorriso falso. Seja bem-vinda. Aqui a gente se ajuda. Mas cuidado com os preços. Muito barato espanta cliente, viu? Fiquei sem reação. Marlene mudou de assunto, mas depois me explicou. Neide está aqui há mais de 20 anos. Vende pamonha, broa, doce de leite. Todo mundo conhece ela. Mas ela não gosta de novidade, não. E eu entendi. Eu era a novidade. A partir dali, toda vez que Neide passava pela barraca, deixava algum comentário disfarçado. Esse rótulo seu é diferente. É você que faz ou tem ajuda? Ou então, essa amora veio de onde? Porque fruta boa tá cara, né? Sempre com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Os clientes começaram a voltar. Gente que experimentava e dizia que lembrava da mãe, da avó, da infância. Os potinhos com a receita da vovó Lourdes viraram sucesso. E eu comecei a juntar trocados. Comprei uma panela nova, simples, mas só minha. Aos poucos eu sentia que aquela feira, que me dava tanto medo, estava virando meu chão. Júlia passou a me acompanhar de vez em quando. Ajudava a lavar os potes, colava a etiqueta, entregava troco com uma timidez doce. A ligação entre nós começou a se fortalecer de novo. Ela me olhava com mais confiança. Um dia,
Me desenhou com um avental e um pote de geleia na mão, e escreveu embaixo: "Mamãe faz doce mágico." Eu guardei aquele papel como quem guarda um troféu, mas nem tudo era leve. Ainda tinha quem cochichasse. Ainda tinha olhares tortos. Ainda tinha cliente que perguntava por Hélio e fazia cara de espanto quando eu dizia que ele tinha saído de casa. E também tinham os dias em que a saudade apertava. Não saudade dele, mas da ideia de uma vida com rumo. Uma vez, já perto do Natal, vi Simone passando de carro pela feira. Ria alto, com óculos escuros e uma sacola de compras no colo. Ao volante, Hélio. Eles pareciam saídos de um comercial de margarina. E ali, eu entendi. Eles não iam se esconder, não iam pedir perdão. Eles estavam vivendo. E eu? Eu estava reaprendendo a andar. Voltei para a barraca, peguei uma colher, provei a geleia direto da panela e pensei: eles têm a aparência, eu tenho a essência. E com essa frase na cabeça, continuei mexendo meu doce, sabendo que alguma coisa dentro de mim começava a ganhar força de novo. Foi numa quarta-feira de céu nublado que eu comprei a minha panela nova. Juntei moedinha por moedinha das vendas da feira, recusei o fiado, abri mão de qualquer besteira no fim do mês. Quando entrei na loja de utensílios e vi aquela panela de fundo grosso, vermelha, com cabo resistente, meu coração bateu diferente. Era só uma panela, mas era a primeira coisa que eu comprava para mim mesma em muito tempo. Voltei para casa com a sacola no braço como se fosse um troféu. Mostrei para Júlia, que sorriu e disse que a nossa geleia agora ia ficar ainda mais gostosa. E era isso mesmo que eu queria. Colocar o que eu tinha de melhor dentro daquelas receitas. Criar algo que fosse só meu, com sabor de verdade, com alma. Comecei a testar combinações novas. Morango com hortelã, manga com gengibre, goiaba com limão. A cozinha virou meu laboratório, meu refúgio. Júlia, com 10 anos, começou a participar. Lavava os potes, colava rótulos, às vezes desenhava figurinhas para colar nas tampas. Quando eu errava o ponto da cauda, ou queimava o fundo, ela dizia: "Não tem problema, mãe. A gente tenta de novo." E era isso que a gente fazia. Tentava de novo. Todo dia. As vendas começaram a aumentar. Não era nada grandioso, mas já dava para sentir diferença. Algumas clientes pediam por nome, outras vinham só para conversar. Aos poucos, fui criando uma rede de confiança. Gente que me via ali de pé, enfrentando sol, chuva, calo no pé, e começava a me enxergar de novo. Não como a mulher traída, mas como a mulher que estava construindo. Mas claro, nem todo mundo gostava do meu crescimento. Neide começou a me observar com mais atenção. Passava pela minha barraca devagar, com o olhar gelado, reparando em tudo. Uma vez perguntou se eu mesma fazia tudo, ou se alguém ajudava por trás. Fiquei sem saber o que ela queria dizer, mas depois percebi. Era uma insinuação. Como se fosse impossível uma mulher como eu, sozinha, dar conta de tudo aquilo. Outra vez, uma senhora veio elogiar minha geleia de manga com gengibre. Disse que nunca tinha comido nada igual. Neide, que estava perto, soltou: "Tem umas receitas novas aparecendo por aqui. Só não sei de onde tiraram." Fingi que não ouvi, mas doeu. Ela começou a comentar com outras feirantes que eu estava com muito destaque para quem chegou agora. Que tinha homem ajudando por fora. E as palavras dela se espalharam feito fumaça. Nada direto. Nada que pudesse ser enfrentado de frente. Era sempre aquele veneno lento, sutil, disfarçado de gentileza. Em casa, minha mãe continuava com a postura de quem tolerava. Não perguntava como foi o dia, mas criticava se eu chegava com cheiro de fruta. Júlia seguia firme ao meu lado, crescendo entre panelas, cadernos e potes de vidro. Começou a escrever nomes para os sabores. Sol de goiaba, alegria de amora, beijo de morango. Aquilo me enchia de esperança. Foi nessa época que os boatos sobre Hélio começaram a circular. Uma cliente, enquanto escolhia a geleia, comentou: "Você viu que o Hélio largou a cooperativa? Dizem que ele vai abrir um bar com sinuca." Outra completou: "Com a Simone? Duvido que dê certo. Aquela ali quer luxo.
não balcão de boteco. Fingi que não era comigo, mas meu coração batia forte. Como assim largou o emprego? O mesmo homem que dizia que eu era parada, que não sonhava, agora se jogava em um projeto maluco com Simone? Comecei a ouvir mais coisas. Que ele queria abrir uma lanchonete temática, que investiu em um negócio de bijuterias importadas, que alugou uma sala comercial em um prédio velho no centro. E, em todas as versões, a mesma constante. Simone queria mais, sempre mais, e ele tentava acompanhar. Eu não comemorava as notícias, mas também não sentia pena. O que eu sentia era alívio, como se, enfim, o mundo estivesse mostrando que o brilho rápido não sustenta uma casa. Que sonho bom mesmo é aquele que a gente planta e rega, não o que a gente pega emprestado para ostentar. Um sábado de manhã, enquanto organizava os potes na mesa, vi Neide do outro lado da feira, parada, me observando. Ela estava com uma tábua de amostras na mão, oferecendo pedacinhos de doce de leite. As pessoas passavam, provavam, mas pareciam mais interessadas na barraca ao lado. Na minha. Ela largou a bandeja na mesa e veio andando na minha direção. Disse com a voz doce: "Essas suas geleias novas estão chamando a atenção. Só cuidado para não crescer demais e esquecer de onde veio." Agradeci, sorrindo, mas senti o aviso. Ela não estava elogiando. Estava marcando o território. Naquela noite, lavei minha panela nova com carinho, enquanto Júlia desenhava no caderno. E pensei em tudo o que tinha passado. Em como, em tão pouco tempo, a mulher que saiu da casa do marido sem saber o que fazer, agora estava ali, criando receita, cuidando da filha, enfrentando olhares, julgamentos e, mesmo assim, resistindo. Pensei também em Osvaldo. Ele continuava aparecendo na feira, discreto, educado, comprava, elogiava e às vezes deixava frutas da horta dele como presente. Disse uma vez que morava em um sítio perto do bairro, que gostava de plantar para manter a cabeça no lugar. Eu ouvia com atenção, sem pressa, porque tudo que era leve, eu precisava guardar. Foi numa tarde de céu limpo, enquanto eu guardava os potes vazios, que ele me perguntou: "Você já pensou em plantar suas próprias frutas?" Respondi que nunca tinha nem plantado feijão no algodão da escola. Ele sorriu e disse: "Mas se você faz o que faz com fruta dos outros, imagina com a sua?" Voltei para casa com aquela pergunta martelando na cabeça. Porque era verdade. Eu nunca tinha plantado nada. Mas talvez estivesse na hora de tentar. Eu passei a semana seguinte com a pergunta de Osvaldo martelando na cabeça. E se eu plantasse minhas próprias frutas? Nunca imaginei isso. Eu era costureira. No máximo, ajudava minha mãe a tirar mato do quintal. Mas alguma coisa naquela ideia mexeu comigo. Como se alguém tivesse acendido uma faísca em um canto da alma que eu nem sabia que ainda estava aceso. Voltei a conversar com ele. Osvaldo me disse que conhecia um terreno abandonado, perto do sítio onde morava. Tinha pertencido a um senhor que faleceu sem herdeiros, e agora estava parado, com mato alto e alguns pés de bananas secos. Disse que o dono da terra atual queria apenas que alguém cuidasse da área. Não quer dinheiro, quer sossego. E você parece boa de sossego, Rita. Fui ver o lugar em um fim de tarde. A terra era vermelha, úmida, cheia de formigueiros e silêncio. Tinha um cheiro bom de mato, um canto de grilo e um céu tão aberto que parecia maior do que o mundo. Me emocionei só de pisar ali. Senti que podia começar. Com a ajuda de Osvaldo, limpei o mato alto, abri os sulcos, plantei as primeiras mudas. Morango, amora, framboesa. No começo minhas mãos doíam. A enxada era pesada. O sol era cruel, mas eu voltava para casa com o rosto suado e um sentimento novo. Pertencimento. A terra me sujava por fora, mas parecia limpar por dentro. Eu ainda acordava cedo, cuidava da feira, da casa, de Júlia. E nas tardes livres, ia até o canteiro. Osvaldo, sempre gentil, me ensinava sem me fazer sentir burra. Mostrava o tempo de cada fruta, a profundidade do buraco, o cuidado com a água. Ele falava devagar, com aquele jeito que não invade, só acompanha. Na feira, os comentários começaram,
Primeiro elogios, depois desconfianças. Teve uma moça que me perguntou se Osvaldo era meu patrão. Outra perguntou se a gente estava junto. Sorri e disse que ele era um amigo. E era isso mesmo. Naquele momento, era isso. Mas Neide ouviu tudo com olhos apertados. Um dia, disse alto, para quem quisesse ouvir. Tem gente que tá crescendo na base da fruta dos outros. Tem até terra sendo dada de presente. E tem casa que virou abrigo. E soltou aquele riso seco que eu já conhecia bem. Eu respirei fundo. Não respondi, mas guardei. Ela falava da terra, claro, mas também falava da Kelly. Kelly apareceu na feira em um dia de chuva fina. Tinha 18 anos, barriga saliente, cabelo cacheado preso em um coque mal feito e os olhos cheios de medo. Se aproximou da barraca, perguntou se podia pegar uma fruta machucada. Disse que não comia desde o dia anterior. Eu olhei para ela e hesitei. Tanta gente já tinha se aproveitado da minha boa vontade. Mas tinha alguma coisa nela que me lembrou de mim mesma, de quando me vi sem rumo. Ofereci um pedaço de broa e um copo d'água. Ela aceitou com as mãos trêmulas. Depois ficou ali, encostada na barraca, sem saber para onde ir. Contei para Marlene. Ela disse que a menina andava pela cidade fazia uns dias, dormindo nos fundos de uma igreja, expulsa de casa, grávida. O pai não quis saber. A mãe trancou o portão. No dia seguinte, encontrei Kelly de novo. Sentei com ela no banco da praça. Perguntei se precisava de ajuda. Ela me olhou com aqueles olhos escuros e disse: eu só queria um lugar para dormir, nem que fosse por uns dias. Voltei para casa com a cabeça a mil. Falei com minha mãe. Dona Nair fez o que eu já esperava. Revirou os olhos, cruzou os braços e disse que não era pensão para desocupada. Mas eu não pedi permissão. Só avisei. Peguei um colchão emprestado com uma vizinha, arrumei um canto no chão do nosso quarto apertado e trouxe Kelly para casa. No começo, ela quase não falava. Acordava cedo, tomava banho, ajudava com o que podia. Era arisca, desconfiada. Mas eu entendia. Eu também já fui assim. Júlia, curiosa, ficou encantada com a barriga da moça. Passava a mão, fazia perguntas. O bebê mexe? Já tem nome? Kelly respondia com um sorriso pequeno. Os boatos não demoraram a chegar. Na feira, os cochichos aumentaram. Agora virou ONG? Alguém disse. Neide, como sempre, foi mais longe. Disse que minha casa estava cheia de gente encostada, que eu estava querendo aparecer, que até terra eu tinha ganho de brinde. Eu ouvia tudo com o estômago embrulhado, mas também com algo novo dentro de mim. Uma certeza silenciosa de que eu estava fazendo o certo. Com o tempo, Kelly começou a me chamar de tia. Me ajudava com os potes, com a feira, com Júlia. Lavava, cozinhava, agradecia em silêncio. Um dia, eu cheguei em casa cansada da lavoura e ela tinha feito sopa, dobrado roupa e posto à mesa. Me emocionei. Não pela comida, mas pela tentativa. Osvaldo veio entregar um saco de esterco curtido para as plantas, e Kelly o ajudou a carregar. Ele a tratou com gentileza. Depois me disse: essa menina tem dor no olhar, mas também tem força. E eu concordei. Eu via nela uma Rita mais nova, assustada, sem saber por onde começar. Em casa, minha mãe seguia ríspida. Não falava com Kelly. Ignorava, mas não mandou embora. No fundo, eu sabia que aquilo era o jeito dela de aceitar. Silenciosamente. Na terra, as primeiras folhas verdes começaram a nascer. As mudas de amora deram os primeiros brotos. Os morangos estavam se ajeitando. E toda vez que eu via aquela plantinha miúda, nascendo devagar no meio da terra dura, eu via a mim mesma, brotando, recomeçando, mesmo quando o mundo dizia que não. Foi assim que minha casa, antes cheia de tristeza, começou a se encher de vida de novo. Júlia ria mais, Kelly dormia melhor. E eu já não acordava com medo do dia seguinte. Eu ainda não sabia, mas aquela menina magrinha, com um bebê crescendo dentro da barriga,
Ia transformar a minha vida de um jeito que nem todas as palavras do mundo conseguiriam explicar. Foi numa madrugada de novembro, quando o calor deixava a gente suada mesmo sem cobertor, que eu acordei com Kelly gemendo baixinho. Ela se mexia na colchonetinha do lado da minha cama, segurando a barriga e dizendo que estava doendo diferente. Levantei em um pulo, acendi a luz e vi o pavor nos olhos dela. "Tá vindo", ela disse. E eu, com o coração na garganta, fui tomada por um instinto que nem sabia que tinha. Não tinha ninguém por perto. Dona Nair dormia no quarto dela. Júlia estava no sono profundo das crianças. E o relógio da parede marcava 3h20. Peguei toalhas, uma bacia de água quente e lençóis limpos. Lembrei do que ouvi minha avó contar sobre partos feitos em casa. Lembrei também de uma revista antiga de saúde da mulher. Mas naquele momento, foi só o coração que guiou. Kelly gritava, suava, me apertava o braço. Eu dizia que estava ali, que ia dar tudo certo, mesmo tremendo por dentro. Quando a cabeça do bebê começou a sair, senti um calor subir pelo corpo, uma mistura de medo, urgência e coragem. Peguei o menino nas mãos com cuidado. Ele veio molhado, roxinho, mas forte. Chorou alto, como se gritasse para a vida. "Cheguei!" Cortei o cordão umbilical com a tesoura esterilizada que eu usava para cortar linha. Enrolei ele em um pano branco. Kelly chorava, sem saber o que dizer. E eu olhava para aquele bebê e sentia um nó na garganta. Era vida. Vida nascida dentro de um lugar cheio de dor, mas também de esperança. Samuel. Foi esse o nome que Kelly escolheu. Disse que significava aquele que veio por vontade de Deus. E eu não duvidei, porque aquele menino iluminou nossa casa de um jeito que nenhuma lâmpada forte conseguiria. Júlia, quando acordou e viu o bebê, ficou encantada. Passava os dias do lado do berço improvisado, contando historinhas, cantando músicas da escola, perguntando se ele já sonhava. Chamava ele de irmãozinho do coração. E eu via ali uma menina se tornando moça com ternura nos gestos. O medo que ela carregava desde que o pai foi embora foi sendo dissolvido, devagarzinho, pelo sorriso daquele bebê. Kelly mudou. Ficou mais doce, mais leve. A maternidade tirou dela um brilho que estava escondido. Começou a me chamar de tia Rita, com mais frequência. Me perguntava conselhos, me ajudava ainda mais na feira. Quando eu estava na cozinha, ela lavava a louça. Quando eu pesava frutas, ela colava etiquetas. Quando eu tinha que sair, ela cuidava de Júlia. E sem que eu percebesse, a nossa pequena casa se tornou uma grande família. Mas nem todo mundo via isso com bons olhos. Neide, como sempre, não perdia a oportunidade. Passava pela barraca, dava uma olhada no bebê enrolado na manta, olhava para mim e soltava frases como: "Você virou santa agora, Rita? Acolhendo gente perdida?" Ou: "Criança dá trabalho, cuidado para não perder o foco." E então, como se não bastasse, ela foi além. Um dia, apareceu com uma geleia nova. "Surpresa!" disse. Era morango com hortelã, exatamente igual a uma das minhas receitas mais vendidas. Até o rótulo tinha tons parecidos, com um nome parecido também: Sabor da Vó Rosa. Só que Vó Rosa nunca existiu. Eu senti o sangue ferver, mas não falei nada. Respirei fundo e pensei: ou eu bato boca e perco a razão, ou eu mostro quem eu sou. Passei a noite desenhando novos rótulos com Júlia. Criamos uma linha chamada Receitas do Meu Quintal. Cada sabor vinha com uma história pequena na lateral. A de amora contava da minha avó, a de manga falava do pé que havia no fundo do sítio de Osvaldo. A de morango lembrava a primeira feira em que vendi tudo. Coloquei as novas geleias numa caixa decorada. Fiz degustação gratuita com colherzinhas de madeira e escrevi um bilhetinho à mão para cada cliente fiel. No sábado seguinte, minha barraca ficou cheia. As pessoas vinham, liam as histórias, provavam, levavam. Uma senhora me abraçou e disse que meu doce tinha alma. Outra disse que era como comer memória. Neide, no canto da feira, me olhava com os olhos apertados de quem percebeu que perdeu.
E mesmo assim, manteve o sorriso amarelo. A feira virou mais que um ponto de venda. Virou ponto de afeto. Osvaldo, sempre discreto, agora passava no fim do expediente e me ajudava a guardar as caixas. Às vezes me deixava uma sacolinha com mudas novas, outras vezes só ficava encostado, perguntando como estavam as frutas. Ele nunca forçava a presença, mas era constante, e essa constância foi se tornando essencial. Enquanto isso, as notícias sobre Hélio e Simone começaram a chegar com mais frequência. Comentavam que o bar que ele abriu com ela durou 3 meses, que depois tentaram um salão de beleza, mas fecharam por falta de licença. Diziam que ele devia aluguel em 2 salas comerciais, que ela brigava em público com ele por causa de dinheiro. Um dia, na fila do mercado, ouvi 2 mulheres falando. Simone gritou com ele no meio da rua, jogou a chave do carro no chão, disse que não nasceu para viver de fiado. E eu, com a sacola no braço, fingia que não era comigo. Mas por dentro, era estranho. Eu não sentia vingança, nem alegria. Sentia só paz, como se o tempo estivesse fazendo o que eu não podia. Voltei para casa naquele dia, encontrei Júlia deitada no chão brincando com Samuel e Kelly mexendo numa fornada de bolo que ela tinha inventado. Olhei aquela cena e pensei, é isso. É essa a vida que eu quero. Não era fácil. Ainda era tudo apertado. As contas ainda chegavam. As dores ainda existiam. Mas tinha uma diferença. Agora, eu não estava mais sobrevivendo. Eu estava vivendo. E isso mudava tudo. Era uma manhã comum de feira, com o sol forte e a toalha da barraca já molhada de orvalho, quando uma mulher se aproximou segurando uma prancheta e uma câmera pequena. Ela usava calça jeans, camiseta polo com o logo de uma TV regional bordado, e sorria com aquele entusiasmo profissional. Perguntou se eu era a responsável pelas geleias. Eu disse que sim, com aquele cuidado de quem ainda estranha o elogio. Ela disse que estavam fazendo uma série sobre mulheres empreendedoras da zona rural e tinham ouvido falar da Rainha das Geleias da Feira de Itaguara. Achei que fosse brincadeira. Ri, desconfiada. Mas ela insistiu. Queria gravar comigo, mostrar o processo das receitas, contar um pouco da minha história. Fiquei tensa na hora. Pensei na roupa amassada, na fala simples, no medo de me expor. Mas Júlia, que estava perto, apertou minha mão e disse baixinho: Vai, mãe. As pessoas precisam te ouvir. Gravamos no dia seguinte. Ela me pediu para contar como comecei, como eram os tempos difíceis, o que me motivava. Eu tremia no começo, travava, perdia as palavras. Mas quando falei da receita da minha avó, dos primeiros potes feitos na casa da minha mãe, da vez que vendi tudo numa manhã e voltei para casa com 1 litro de leite e um sorriso, os olhos dela se encheram de água. Os meus também. A equipe gravou eu mexendo a panela, Júlia colando etiquetas, Kelly embalando os bolos. Samuel apareceu no vídeo todo sujo de farinha com o dedo na boca. A câmera pegou tudo, a simplicidade, a luta e aquele calor de cozinha cheia de vida. Quando foram embora, deixaram um bilhete escrito à mão. Você é a inspiração. Obrigada por dividir sua força. A matéria foi ao ar no domingo seguinte. Passava das 6 da tarde quando recebi a primeira ligação. Uma cliente querendo encomendar 30 potes de amora. Depois outra e mais outra. O telefone não parava. No outro dia, na feira, a barraca tinha fila. Gente querendo conhecer a mulher da TV, experimentar a receita que parecia abraço de vó. Teve até moça que pediu foto comigo. Eu ria, sem jeito. Mas por dentro, algo se ajeitava. Quando voltei para casa, fui direto para o banheiro. Me tranquei, me sentei na tampa do vaso e chorei baixinho. Não era choro de dor, era alívio. Alívio por ter sido vista, por, enfim, existir com nome, com história, com dignidade. Mas não demorou muito para ele aparecer. Hélio. Na semana seguinte, justo quando eu estava organizando os potes em um fim de feira, vi aquela figura parada do outro lado da rua. Ele usava uma camisa desbotada, barba mal feita,
os olhos fundos. Parecia menor do que eu lembrava. Atravessou devagar e parou diante da barraca. Júlia e Kelly tinham ido guardar as caixas no carro de Osvaldo. Ele me olhou com aquele sorriso que um dia me seduziu e disse: "Vi você na televisão." Eu não disse nada. Só continuei enrolando os potes no jornal. Ele tentou de novo. "Parabéns, você venceu." A voz dele era baixa, quase um sussurro, e eu, sem levantar os olhos, respondi: "Obrigada. Pode deixar o caminho livre agora, que tem cliente chegando." Ele recuou. Ficou uns segundos parado, com cara de quem queria dizer mais, mas não sabia como. E então foi embora. Sem escândalo. Sem despedida. E eu, de pé atrás da bancada, senti o mundo girar. Mas dessa vez, não para me derrubar. Girou para me mostrar que agora era eu quem estava no eixo. Naquela noite, fiz questão de contar para Júlia. Ela escutou atenta, cruzou os braços e disse: "Se ele tentar voltar, eu mesma fecho o portão." Ri. Mas também senti um orgulho danado dela. No dia seguinte, a feira parecia diferente. As pessoas me cumprimentavam com mais entusiasmo. Uma senhora trouxe flores. Disse que viu a matéria e se emocionou. Um homem contou que a filha dele também foi mãe solteira e que minha história deu força para eles. A minha barraca, que antes era só uma entre tantas, agora era um ponto de encontro. Mas nem todos ficaram felizes. Neide, que na semana anterior passou o dia oferecendo amostras do doce novo dela, agora mal saía da própria barraca. No final da tarde, apareceu perto da minha mesa com uma sacola de plástico na mão. Disse: "Vi sua reportagem. Bonita. Só achei curioso que mostraram só você. Tanta mulher batalhadora nessa feira." Eu agradeci o elogio e continuei atendendo. E ela, mais uma vez, foi embora com o riso frio de sempre. Mas os clientes não deixavam dúvidas. Voltavam, elogiavam, contavam suas próprias histórias. Diziam que meu doce lembrava infância, que minha fala parecia com a da tia-avó do interior, que minha força dava coragem. E aquilo me alimentava de um jeito que comida nenhuma conseguia. Samuel, agora com quase 3 anos, corria entre as pernas dos feirantes, ajudava a carregar saquinhos e dizia que ia ser fazendeiro igual a tia Rita. Kelly, cada vez mais firme, começava a anotar receitas em um caderno. Disse que queria vender bolos com seu nome. Júlia, já uma mocinha, falava em estudar psicologia. Queria ajudar mães que passaram por coisas difíceis. E eu seguia com as mãos sujas de fruta, mas com o coração limpo. Osvaldo, em um fim de tarde, me ajudou a guardar a barraca. Ficamos em silêncio um tempo, olhando o céu alaranjado. Ele disse: "Seu lugar é bonito, Rita. Você fez esse lugar." E eu, sem saber como responder, só segurei a ponta da toalha e sorri. Depois que ele foi embora, entrei na cozinha, lavei as mãos, mexi o doce que ainda fervia na panela e pensei em tudo o que tinha passado. Pensei em Hélio, na Simone, na casa de aluguel, no despejo, no chão frio da casa da minha mãe, na madrugada em que Samuel nasceu, nas vezes que ouvi que eu não ia dar conta. E ali, com a colher de pau na mão e o cheiro doce tomando o ar, eu entendi. Hélio não me quebrou. Ele só me limpou o terreno para eu me plantar inteira de novo. Hélio apareceu de novo. Dessa vez, foi na porta da minha casa. Uma tarde de terça, quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas e o cheiro de bolo de fubá tomava conta da cozinha. Ele bateu palmas devagar, como se pedisse licença para o passado. Abri a porta e lá estava ele. Mais magro, com a camisa encharcada de suor e uma mochila velha pendurada em um ombro só. Os olhos dele eram vazios, como se procurassem algo que já sabia que não ia encontrar. Demorou uns segundos para falar, e quando falou, foi com aquela voz murcha de quem já perdeu antes mesmo de tentar. Disse que sentia falta da família, que errou, que viu minha reportagem, viu minha força, e percebeu que deixou escapar algo que nunca mais ia ter. Disse que Simone tinha ido embora com outro homem, levado as últimas economias,
deixado dívidas e um silêncio insuportável. Disse que queria voltar, que precisava de mim. Eu ouvi tudo em silêncio. As palavras batiam no meu rosto como vento fraco. Porque ali, diante daquele homem que um dia foi o centro da minha vida, eu não sentia mais dor, nem raiva, nem desejo, só clareza. Olhei bem nos olhos dele e disse: eu não volto para o lugar que me matou. Foi só isso. Uma frase, curta, limpa, inteira. Ele não respondeu. Engoliu em seco, abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora devagar, como se carregasse cada erro nas costas. Fechei o portão e quando me virei, vi Júlia parada no corredor. Não sei há quanto tempo ela estava ali. Ela tinha o rosto sereno, mas os olhos marejados. Disse que ouviu tudo e me abraçou, forte, sem dizer nada. Naquele abraço entendi que minha filha me via, me reconhecia, me respeitava. E mais do que isso, que ela agora acreditava em mim não só como mãe, mas como mulher. Naquela mesma semana, recebi um telefonema inesperado. Era uma moça da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Disse que meu nome tinha sido indicado por outros feirantes para participar de um concurso estadual de mulheres empreendedoras. Uma etapa regional, com outras histórias de superação, projetos familiares e produção artesanal. Eu fiquei muda. A moça explicou que era um evento sério, com representantes de várias cidades, que teria uma apresentação simples de cada projeto, uma visita técnica, entrevistas. E que, se eu topasse, poderia representar nossa região. Disse que pensava em mim desde que viu minha reportagem. Quando desliguei, fiquei com o telefone na mão por minutos. O medo me apertou o peito. Um medo antigo, conhecido. Não o medo de fracassar, mas o medo de não pertencer. Pensei na roupa que usaria, no jeito de falar, no meu sotaque arrastado, nas palavras que sempre me escapavam. Pensei nas outras mulheres, formadas, com diplomas e postura elegante. E eu, com minhas mãos manchadas de fruta, minha calça de feira, meu corpo marcado por anos de silêncio e força. Será que eu cabia nesse lugar? Comentei com Osvaldo enquanto caminhávamos pelos canteiros. Ele olhou para mim com aquele jeito calmo de sempre e perguntou: você planta, não planta? Eu disse que sim. Ele continuou: e a planta se preocupa com o que a outra vai achar? Ou só cresce? Sorri. Ele sempre tinha uma maneira simples de dizer o que era complexo demais dentro de mim. Sentamos em um banquinho de pedra que ele mesmo tinha feito perto do galinheiro. O céu estava começando a mudar de cor, com aqueles tons rosados que só o interior sabe oferecer. E foi ali que, pela primeira vez, ele falou da mulher que perdeu. Disse que se chamava Yara, que foi o grande amor da vida dele, que morreu de câncer rápido demais, sem tempo de despedida. Contou que, por muito tempo, ele achava que não ia amar mais ninguém. Que não queria, na verdade. Mas que quando me viu, tão cheia de dor, e ainda assim de pé, sentiu algo diferente. Uma vontade de ficar perto. Não para substituir, mas para acompanhar. Eu ouvi tudo com os olhos fixos na terra, porque dentro de mim também tinha um luto que nunca teve nome. O luto pela mulher que eu fui antes do abandono. Pela esposa que tentei ser. Pela família que sonhei e que desmoronou. E ali, ouvindo a dor dele, percebi que a gente carregava perdas diferentes, mas parecidas na raiz. Osvaldo me olhou com delicadeza. Não pediu nada. Não propôs nada. Só disse: você é forte, e forte não é quem não sente. É quem sente e planta mesmo assim. Eu respirei fundo e agradeci, não com palavras, mas com o silêncio que só existe entre quem se reconhece. Voltei para casa e encontrei Júlia ajudando Kelly com os bolos. Samuel, agora mais falante, corria pelo quintal dizendo que era rei das frutas e que ia plantar tomate do tamanho da cabeça da mãe. Ri, peguei a vassoura e comecei a varrer a cozinha. E no meio do barulho das vasilhas e da farinha no chão, disse em voz alta: eu vou, nesse concurso. Mesmo com medo, mesmo sem saber falar bonito,
Eu vou. Kelly e Júlia bateram palmas como se eu tivesse vencido uma corrida. Samuel não entendeu nada, mas bateu também. E ali, com a vassoura na mão e o coração apertado de insegurança, eu soube que era chegada a hora de enfrentar não mais o passado, mas o novo. Viajei em um ônibus de linha, com a mala emprestada pela vizinha e o coração batendo mais forte do que em qualquer outro momento da minha vida. Nunca tinha ido à capital sozinha. A última vez que estive lá foi muitos anos antes, com Hélio, para tirar a certidão de nascimento de Júlia. Agora, eu voltava como outra mulher. Mas isso, eu só fui perceber depois. A rodoviária me pareceu imensa. Gente apressada, escadas rolantes, anúncios no alto-falante que eu mal entendia. Abracei minha sacola contra o peito e segui as placas como quem caminha por outro mundo. O táxi que me levaria ao hotel já me esperava, pago pela organização do concurso. Subi com as pernas bambas e o pensamento correndo solto, me perguntando se eu realmente pertencia àquele lugar. O hotel era bonito demais para o meu gosto. Tapete grosso, cortina pesada, luz suave. Fui recebida por uma moça elegante de roupa social que me chamou de Senhora Rita Alves. Achei estranho. Ninguém me chamava assim. Era sempre Dona Rita, ou só Rita. Aquele senhora parecia de outro planeta. No quarto, olhei minha roupa com cuidado. Escolhi a blusa azul clara de mangas compridas, que Júlia tinha passado para mim com tanto carinho. Calcei a sandália que comprei na feira do centro e prendi o cabelo no mesmo coque de sempre. Me olhei no espelho e senti um nó no estômago. Não por estar feia, mas por estar fora do meu chão, fora do que eu conhecia. No saguão, vi as outras participantes chegando. Mulheres mais jovens, com pastas na mão, celular no bolso, postura ereta. Umas tinham cabelo arrumado no salão, outras vinham com um salto alto e blazer. E eu ali, com meu caderninho de rótulos, as mãos marcadas de amassar fruta e a voz que ainda carregava o interior no S puxado. Me sentei em um canto, tentando parecer ocupada, enquanto por dentro eu lutava contra uma voz que dizia: "Você não devia estar aqui." Mas quando a palestra começou, fui me acalmando. As primeiras mulheres que falaram contaram histórias lindas. Uma delas vendia sabão caseiro feito de óleo usado. Outra plantava ervas medicinais com a avó. Outra fazia pães de fermentação natural em um sítio herdado do pai. E conforme cada uma falava, eu ia entendendo que o que nos unia não era o modo de falar, nem a roupa, era a raiz. Quando chegou minha vez, me chamaram pelo nome completo. Subi no palco com o coração disparado, as mãos suadas e os olhos tentando não fugir da luz forte. Peguei o microfone com cuidado. Respirei fundo e disse: "Boa tarde. Meu nome é Rita. Eu faço geleia." Teve uma pausa. Depois algumas risadas leves. Não de deboche, de acolhimento. Continuei. Falei da minha avó, do quintal da minha mãe, da primeira vez que fui para a feira com medo de ver alguém conhecido. Falei do despejo, da volta para a casa da minha mãe, da barraca pequena com a toalha emprestada. Contei da geleia de amora, do primeiro cliente que disse que meu doce parecia abraço. E aí, a voz falhou. Engoli o choro e continuei. Eu não sou empresária. Nunca estudei além do ginásio. Mas eu conheço o gosto da fruta colhida com a mão. E sei que, quando a gente põe verdade no que faz, as pessoas sentem. A plateia me aplaudiu. Não com estrondo, mas com calor, com respeito. Sentei de novo no meu canto, com o coração leve. Eu não ganhei o concurso. O prêmio foi para uma mulher que tinha um projeto social enorme e que merecia. Mas os abraços que recebi no final, esses sim foram meu troféu. Uma senhora de cabelos brancos me disse que começou a fazer doces depois de perder o marido e que minha história deu coragem a ela. Uma moça grávida me perguntou como foi criar uma criança sem pai em casa. E quando eu falei de Kelly, ela chorou. E ali, no meio daquela gente toda, eu percebi que a minha história não era pequena. Era só minha. E isso bastava.
Voltei para casa de ônibus, vendo a paisagem passar pela janela. As montanhas, as roças, as estradas de terra. E em cada curva eu sentia que deixava um pedaço da velha Rita para trás. Não com raiva, mas com gratidão. Cheguei em casa à noite. Júlia me esperava com um desenho nas mãos. Eu no palco, segurando um pote de geleia, com uma faixa que dizia Rainha sem coroa. Kelly preparou arroz com galinha e Samuel correu até mim gritando que queria ver a TV do concurso. Osvaldo passou no outro dia, com um vaso de flores do campo. Disse: Vi pelas fotos. Você brilhou. E eu, pela primeira vez, aceitei o elogio sem me encolher. Enquanto ajeitava minhas coisas, encontrei um envelope sobre a cama. Era simples, com meu nome escrito à caneta. A letra era da minha mãe. Dentro, uma carta. Dobrada com cuidado. Sem data. Sem assinatura. Só palavras. Não abri naquela noite. Guardei no fundo da gaveta. Porque às vezes, o coração precisa de tempo para ler o que os olhos ainda não estão prontos para ver. Mas ali, no silêncio do meu quarto, com a mala no chão e o cheiro de casa preenchendo tudo, eu entendi que eu tinha voltado diferente. Não era mais só a mulher da feira. Era uma mulher que sabia o próprio valor. E isso, para quem já foi chamada de sombra, era o começo de uma nova luz. O ano era 2006. Já se passavam quase 8 anos desde o dia em que Hélio bateu a porta e saiu. E naquele tempo, a vida tinha feito a sua dança estranha, me empurrando, puxando, curando, machucando e depois curando de novo. Foi também nesse ano que minha mãe, Dona Nair, começou a adoecer. No começo eram só esquecimentos bobos, tropeços, cansaço exagerado. Ela reclamava de dor nas pernas, de falta de ar, de uma tosse persistente que aparecia mais à noite. Levei no posto, fizemos exames. O médico falou em bronquite crônica, pressão alta e outras coisas que vinham junto com os anos e o orgulho que ela carregava. Ela não gostava de hospital, nem de depender de ninguém, mas aos poucos fui assumindo tudo. Os remédios, os horários, a alimentação, e com isso, também fui acessando um lado dela que nunca tinha conhecido. Minha mãe sempre foi dura. Daquelas mulheres que criam filho no grito e no ferro, que nunca diziam, eu te amo, mas que levantavam às 5 da manhã para fazer o café. Quando criança, eu sentia que amor era silêncio. E por isso, carreguei a vida inteira um buraco no peito. Mas agora, com ela mais frágil, mais calada, era como se o tempo estivesse me devolvendo a chance de enxergar outra coisa. Teve um dia, em especial, que ficou gravado em mim. Ela estava sentada na cozinha, com os pés sobre uma almofada, enquanto eu preparava uma canja. O cheiro da cebola dourando no alho tomou conta da casa, e o rádio, baixinho, tocava uma música de Benito de Paula. Ela olhou para mim de um jeito que não olhava fazia tempo, sem crítica, sem cobrança. Ficou quieta por uns minutos, depois disse: quando você nasceu, eu quis chamar de Esperança, mas seu pai não deixou. Disse que era nome de palavra, não de gente. Aquilo me pegou desprevenida. Era raro ela falar do passado. Ainda mais daquele tempo em que tudo parecia tão endurecido. Continuei mexendo a panela, ouvindo. E então ela soltou. Eu errei com você. Fui seca demais. Dura demais. Mas era o que eu sabia ser. As palavras vieram com uma voz embargada. E eu, com os olhos marejados, parei de mexer o caldo e sentei na cadeira ao lado dela. Segurei sua mão, pela primeira vez em muito tempo, não como filha tentando agradar, mas como mulher vendo outra mulher despida do próprio orgulho. Ela disse: você se tornou muito mais do que eu imaginava, e eu tenho orgulho. Foi a primeira vez que eu ouvi isso da boca dela, e talvez tenha sido a única que eu realmente precisava. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. A doença dela trouxe um tipo de presença que não existia antes. Kelly ajudava nos cuidados, Júlia lia os horários dos remédios. Samuel levava a almofada preferida dela para o sofá, e ela aceitava, ranzinza, mas aceitava.
Enquanto cuidava da minha mãe, via tudo à minha volta florescer. Júlia, com 18 anos recém-completados, passou no vestibular de psicologia. A notícia chegou numa sexta-feira, em um envelope amarelo. Ela me entregou tremendo, e quando li aprovada, nós duas choramos. Era como se o mundo dissesse: vocês venceram. Kelly, aos poucos, foi se tornando uma empreendedora. Com a minha ajuda e incentivo, começou a vender bolos por encomenda. Os clientes amavam o tempero dela, a forma como embalava com laços de pano e uma mensagem carinhosa escrita à mão. Sabor de Recomeço era o nome da pequena marca dela. E era mesmo. Cada bolo que ela fazia era um pedaço da nova mulher que ela estava se tornando. Samuel, com seus 6 anos, já sabia plantar semente de coentro, sabia o nome das frutas do pomar e dizia para todo mundo que ia trabalhar com planta igual a tia Rita. Um dia, plantamos juntos uma muda de goiabeira no quintal. Ele cavou o buraco, jogou a terra e molhou com cuidado. Quando terminou, disse: "Essa árvore vai ter cheiro de doce." Eu ri e abracei ele com força. Osvaldo continuava firme ao meu lado. Sem pressa, sem pressão. Era presença, era paz. Às vezes vinha só para trazer mudas, às vezes ficava para jantar, às vezes sentava comigo na varanda só para ver o dia acabar em silêncio. Ele respeitava meus tempos, minhas ausências, minhas cicatrizes, e por isso cabia tão bem na minha vida. Neide ainda estava na feira, mas com menos brilho. Sua barraca já não atraía tantos clientes. As receitas, antes disputadas, agora passavam despercebidas. Um dia, vi ela sentada no banco de cimento, olhando o movimento sem ânimo. Me aproximei. Ela fingiu não me ver. Mas mesmo assim, deixei um pote da minha geleia de pitanga ao lado dela, com um bilhetinho, para adoçar um pouco os dias. Não era perdão, nem provocação, era empatia, porque agora, com o coração em paz, eu conseguia ver nela o que eu já fui. Uma mulher com medo de desaparecer, de perder espaço, de ser esquecida. À noite, depois que todos dormiam, eu abria a carta da minha mãe, aquela que ela deixou sobre a cama tempos atrás. Eu lia de novo e de novo. Era simples, sem grandes declarações, mas tinha algo nela que me atravessava. Ela escrevia: "Rita, se um dia eu não puder mais te dizer com a boca, saiba que eu vi. Eu vi sua força, eu vi sua luta, eu vi você virando mulher, mãe, dona de si. Você me ensinou mais do que eu consegui te ensinar." Dobrei a carta com cuidado, guardei no fundo da minha caixa de retalhos, porque era isso que ela era para mim agora, um pedaço costurado com tudo que nunca foi dito em voz alta, mas que, mesmo assim, ficou registrado para sempre. E foi ali, naquela casa antes cheia de silêncio e mágoa, agora pulsando com vozes, panelas no fogo, conversas cruzadas e cheiro de bolo assando, que eu entendi. A cura não vinha de uma vez, vinha aos poucos, no cuidado, no perdão, na coragem de continuar plantando, mesmo sem garantia de colheita. Eu achava que nunca mais ia sentir aquilo que a gente sente quando a vida se ajeita por dentro. Aquela sensação de estar no lugar certo, na hora certa, cercada das pessoas certas. Mas em 2007, aos 52 anos, era exatamente assim que eu me sentia. A microempresa de geleias já tinha nome, etiqueta com florzinha no canto e freguesia fiel. Era conhecida nas feiras de toda a região, e até supermercados menores começaram a fazer pedidos. Não era riqueza, mas era dignidade. E isso, para mim, valia mais do que qualquer conto de fadas. O terreno que eu arrendei anos antes tinha virado pomar. Goiabas, amoras, framboesas, morangos. Tudo plantado por mim e Osvaldo com as mãos na terra e o coração em silêncio. Era um trabalho constante, exigente. Mas era também uma oração. Cada muda crescendo era como um lembrete de que eu tinha refeito minha história desde a raiz. Júlia, com 18 anos, estava com as malas prontas para ir embora estudar psicologia. E mesmo com o coração apertado, eu sabia que era o certo. Vi naquela menina tudo o que eu sonhei ser um dia. Forte,
sensível, ética. O tipo de mulher que escuta, acolhe, entende. Ela tinha olhos de mãe antes mesmo de ser. E foi com esses olhos que ela me disse: Mãe, eu sou quem sou por sua causa. Na noite anterior à viagem, jantamos só nós duas. Fiz arroz com pequi, o preferido dela. E rimos lembrando do dia em que ela engasgou com uma semente e jurou nunca mais comer. Ela me perguntou se eu ia ficar bem, e eu respondi que sim, porque eu tinha entendido, enfim, que criar um filho é preparar o coração para ver ele ir embora, e torcer do fundo da alma para que ele sempre saiba voltar. Kelly continuava morando conosco, mas agora com seu próprio dinheiro, suas encomendas, suas clientes fiéis. Samuel, com 9 anos, era um menininho de olhos atentos e coração aberto. Ajudava no pomar. Sabia quando a geleia dava ponto só pelo cheiro e me chamava de tia, com uma doçura que aquecia até os ossos cansados. Um dia, ele me disse que quando crescesse, queria ter um sítio só com plantas que curam. E eu sorri, segurando o riso e a emoção, porque naquele menino eu via o futuro. Não o meu, mas o que começa quando a gente planta com amor, mesmo sem saber quem vai colher. Foi numa tarde de sábado, depois de uma feira especialmente boa, que Osvaldo se aproximou enquanto eu lavava os potes e disse, com aquela calma que só ele tinha: Acho que já era hora da gente juntar nossas vidas de vez, não acha? Não era pedido, era partilha. Ele não me pressionava, só estendia a mão, como sempre fez, me convidando a seguir. Eu respirei fundo. Disse que sim, mas que queria continuar com minha casa, meu pomar, meu quarto. Não por distância, mas por liberdade. Ele sorriu e respondeu que entendia. Que queria caminhar ao meu lado, não me cercar. E foi assim que, pela primeira vez, eu senti que podia amar sem me perder. Aos domingos, nossa casa era cheia. Samuel corria com os passarinhos. Júlia ligava de longe contando das aulas. Kelly testava novas receitas e Osvaldo colava rótulos com um cuidado que fazia graça. Era uma vida simples, mas tinha cheiro de propósito. Tinha barulho de panela no fogo e silêncio de paz no fim da tarde. Neide ainda estava lá, na feira. Mais apagada, mais quieta. A barraca dela resistia, mas sem brilho. Às vezes cruzávamos olhares. E eu via nela a mulher que lutou sozinha por muito tempo, com medo de ceder, de confiar. Eu não sentia raiva, só compreendia. Cada um carrega a dor do jeito que consegue. Em 2012, minha mãe partiu. Se foi dormindo serena, com a carta ainda guardada no criado mudo. Eu enterrei ela com flores do nosso quintal. E naquele dia, entendi que algumas feridas não desaparecem, mas aprendem a descansar. Hoje, aos 70 anos, ainda tenho as mãos manchadas de polpa, mas elas não carregam mais peso, carregam história. Samuel, agora com 25, às vezes aparece no fim de semana para ajudar no pomar. Júlia tem consultório próprio, atende mulheres com histórias tão duras quanto a minha, e me liga sempre. Kelly passa de vez em quando para tomar café e dividir uma nova receita. Osvaldo continua ao meu lado. Companheiro, cúmplice. A gente se cuida como quem sabe que o tempo é generoso com quem planta com verdade. E às vezes, quando o sol bate nos vidros das geleias na prateleira, eu fico olhando aquele brilho e penso: meu marido achava que minha prima merecia viver como princesa, mas não entendeu que quem vive como princesa depende do castelo dos outros. Eu, não. Eu construí o meu, tijolinho por tijolinho. E hoje, com a alma em paz, posso dizer com todas as letras: eu sou rainha. Rainha de mim. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntas. E se você, mulher, também passou por algo assim, conta sua história aqui nos comentários.
Quem sabe ela também pode ser contada por aqui. Vai ser uma honra dar voz à sua história.